Vou falar uma coisa para você que talvez você não saiba, mas toda família enfrenta problema. Fato novo, né? Saiu daqui com uma informação diferente. Eu não sei se na sua também acontece, mas na minha tem um monte de BOzinho. Às vezes muda a intensidade, às vezes muda a pessoa que está passando por alguma situação, mas o fato é que todas as famílias passam por algumas circunstâncias que nos fogem ao controle, e que bom que a gente pode recorrer ao Senhor para que ela venha a ser restaurada. E mais que isso, como é bom a gente poder ver que Deus usa situações adversas hoje como canal de bênção amanhã. Porque isso nos leva a uma possibilidade de uma experiência talvez única, íntima e pessoal com esse Deus, e que nos leva a um relacionamento mais profundo, que nos leva a águas mais profundas, como nós cantamos aqui. E nessa noite a gente vai conversar sobre um casal, sobre uma família muito conhecida, Isaac e Rebeca. E eu queria compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês, lembrando que o tema do nosso sermão de hoje, nosso bate-papo, é graça que restaura e transforma. E a palavra de Deus lá em Gênesis 21, de 1 a 3, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor separou para que fôssemos ministrados pela Tua santa palavra, Deus. E que nessa noite ela encontre um lugar seguro no nosso coração. Que ela possa frutificar, nos levando ao desenvolvimento que o Senhor espera que tenhamos individualmente e como família, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Todo mundo lembra a história de Isaque, o filho da promessa? Aquela gestação que aconteceu quando seus pais já tinham mais de 90 anos. E não bastasse a idade avançada, Sara ainda era estéril. Tudo complexo, tudo apontava para que esse milagre não fosse acontecer. Isaque era o filho da promessa, e sendo assim, ele tinha uma atenção especial. Tinha algo diferente nele, porque ele tinha sido prometido ao Senhor. Mas, por não querer esperar, por não querer aguardar, às vezes as famílias tentam dar alguns jeitinhos, que lá na frente vão trazer consequências. E muitas vezes essas consequências não ficam restritas àquela geração, mas acabam perpassando para a próxima. Abraão, antes do nascimento de Isaque, ele concordou e consentiu com uma sugestão de Sara para que ele se relacionasse com sua serva egípcia, Agar, para que através de Agar eles tivessem um filho e pudesse dar sequência geracional para poder ver o cumprimento da promessa. Mas Abraão já tinha recebido a palavra do Senhor de que ele seria, que a sua descendência seria populosa, seria grande. Mas, já que ela falou, por que não? Vamos agilizar o processo. E por não respeitar o processo, muitas vezes, né, Márcio? A gente acaba atrapalhando o sobrenatural do Senhor. E aí, a partir dessa situação, dessa decisão equivocada, que os problemas começam a se acumular e perpetuam até hoje. Agar teve um filho que recebeu o nome de Ismael, mas mais tarde ela e o filho foram expulsos porque Sara tinha olhos somente para o filho Isaque. Ou seja, aquilo que no princípio parecia a saída, a solução do problema, posteriormente tornou o rompimento de vários laços. Ismael também era filho de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Ele teve que expulsar o filho. Você acha que ele ficou feliz com a situação? Lógico que não. Isaque tinha um relacionamento com o irmão. Ele não sabia de tudo aquilo que estava por trás dessa situação tão conturbada e tão devastadora. Com certeza isso trouxe problemas.
As pessoas que acompanharam toda a gestação, as pessoas que acompanharam todo o crescimento de Ismael, devem ter se perguntado: será que essa separação é obra do Senhor? E tudo isso gera uma série de problemas que perpetuaram até hoje, que trazem problemas até hoje, por causa dos jeitinhos que nós queremos dar para preservar a nossa família. E o primeiro ponto da conversa que eu queria ter com vocês nessa noite é que uma geração conversa com a outra geração. Meu querido, com certeza, muito do que você é, muito das atitudes que você tem, muito das coisas que você sabe, é porque você viu na geração anterior e hoje você replica. E muitas vezes você não sabe nem porquê, mas você replica. E aí eu vou te falar uma coisa: fique atento com os teus hábitos e ensinamentos de hoje, tuas culturas, porque tem gente te olhando, tem gente te filmando, e que está construindo, inclusive, a fé, baseado na maneira como você se relaciona com Deus. Uma geração sempre fala com a outra geração. Então, se você quer ter filhos, se você quer ter netos, se você quer ter sobrinhos, que amem ao Senhor, que andem nos seus caminhos, meu querido, se você não ensinar o caminho das pedras, talvez ele tenha que percorrer 40 anos no deserto para chegar até um lugar seguro. O fato é que tanto para o bem como para o mal, gerações se relacionam através dos exemplos, das referências e das memórias, positivamente e negativamente. Isaac teve o privilégio de ver o seu pai ter um relacionamento muito próximo com o Senhor, muito íntimo. E sabe o que aconteceu? E aí a gente vê a dinâmica de Deus como acontece, e ela é extremamente curiosa, né? Interessante, porque Isaac também se casa com uma mulher estéril. Mas olha que interessante, ele já tinha recebido essa herança de fé do seu pai. Então, para ele apresentar esse problema para o Senhor, crendo que ele poderia resolver, não era grande dificuldade, porque ele tinha experimentado no centro da sua família a manifestação do poder de Deus. Então, para ele clamar por essa cura não era grande coisa. Claro que era, né? Deus agindo, né? Não me entendam mal. Mas ele experimentava isso. Então, para ele não era uma utopia, porque na família dele milagres aconteceram. Na tua família tem acontecido milagres? Você tem sido esse agente de transformação, esse canal de bênção, para que a próxima geração comece hoje na nossa a ter experiências com o sobrenatural de Deus? Ou a gente tem terceirizado para o pastor, para o conselheiro, para o intercessor? Tem certas coisas na minha casa e na tua que só eu e você podemos fazer, se nós realmente quisermos que os nossos filhos, sobrinhos, netos, todos os pequenos que nós temos alguma influência, venham viver no caminho do Senhor. Nós temos que nos apropriar desse privilégio de ser um canal de bênção na nossa parentela. Isaac se tornou um homem de fé e sabia que a bênção dos filhos não se tratava de mérito próprio, pois era a graça de Deus. Isaac evidenciava o agir de Deus desde a sua concepção. O nascimento dele já era um milagre. Na tua casa, quando você se reúne com a família, passamos agora pela virada de ano, você traz a memória dos pequenos, da geração posterior, aquilo que Deus fez em 2022 como um memorial do agir do Senhor na vida deles? Porque são oportunidades que eu e você temos de mostrar um Deus vivo, real, emanente, que se envolve com o seu povo. E isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá. Quais são os legados de fé que você tem deixado para a próxima geração? Quando seu filho, sua filha, seu neto, para aqueles que já têm essa bênção, olham para você, eles conseguem ver em você: pô, meu pai é um cara de oração. Minha mãe, quando o negócio ficava esquisito lá em casa, ela ia para o cantinho dela, se ajoelhava e falava com Deus. E como Deus falava com ela. Lá em casa, quando faltava o dinheiro, quando acontecia o problema do luto, quando acontecia o problema da enfermidade, a gente se fechava no nosso núcleo
E a gente orava, a gente clamava, e quantas vezes a gente viu Deus agir. É isso que Deus espera de mim e de você. Esse posicionamento. Muito mais do que uma agenda cheia de atividades, que Deus espera que eu e você sejamos os influenciadores da próxima geração. A tradição oral era aquilo que era a cultura do Antigo Testamento, uma geração falando para outra, uma geração falando para outra. E olha que interessante, na nossa geração ainda nós temos o privilégio de passar para outra fotos, filmes, vídeos e tudo mais daquilo que a gente vivencia. E como a gente tem usado isso para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a próxima geração tenha essas experiências. Guarda isso no teu coração. O ontem tem muito significado para o hoje e para o futuro. Da mesma forma que nós somos influenciados por aquilo que aconteceu na vida de alguns, nós temos essa oportunidade e essa responsabilidade de, mesmo em meio às dificuldades, mostrar quem é Jesus. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 1:5, que diz assim: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Isso aqui é a carta de Paulo para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, dizendo: rapaz, o negócio é tão experiencial na tua família, que eu sei da tua avó, das coisas que ela tinha com o Senhor, que passou para a mãe e que agora está vivendo em você, que agora encontrou um lugar seguro em você, porque você foi ministrado, porque você teve experiências. E aí eu te pergunto, quem aqui não gostaria de ser a referência para os filhos e netos? Mas o que nós temos feito com isso? Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, têm nos visto lendo a Bíblia? Têm nos visto orando? Têm nos visto assumindo fraquezas e debilidades e confessando pecados e clamando pela restauração do Senhor através da graça que só o Senhor pode nos conceder? Porque se eles não estão vendo isso, pode ter certeza que tem uma multidão querendo mostrar outras coisas para eles. E daí, às vezes, quando eles chegam em determinada idade, a gente fala: poxa, o que será que aconteceu? Eu uma vez passei por uma experiência, eu não tinha nem pensado em falar nisso, mas tinha uma pessoa que trabalhava comigo e o filho dele, muito jovem, começou a se envolver com álcool e se perdeu. E daí um dia ele veio para mim e falou assim: poxa, Edu, cara, da onde que surgiu essa vontade dele de beber? Assim, para mim era óbvio, né? Eu conhecia a rotina, né? Eu falei: mano, quase falei o nome do cara. Eu falei: mano, você me fala todo dia que quando você chega em casa, qual que é a primeira coisa que você faz? E ele falava, enchia a boca para falar, e antes de tirar o sapato, abria uma latinha. Eu falei: você não sabe ainda onde que ele aprendeu? Você não sabe aonde que ele aprendeu? E eu não falo isso para colocar peso na vida de ninguém, mas é que eu quero que você entenda o seguinte, que a mesma influência que esse jovem teve, ao ver o pai abrindo todo dia uma latinha e achando aquilo lindo, ele poderia ter tido vendo o pai todo dia fazendo uma oração de gratidão quando chegou em casa do trabalho. Ele poderia ter esse memorial, não da latinha, mas da Bíblia. Ele poderia ter esse memorial, não dos questionamentos agora que parecem infundáveis, mas da lembrança de um pai que orava, de um pai que cuidava, de um pai que era uma referência dentro de casa. Nós precisamos ter muito cuidado, senão maus hábitos ou experiências ruins podem ser transmitidas para as próximas gerações. Isaac, super protegido, ele se casou só depois que sua mãe Sara morreu. Gente, nessa cultura, um homem casava entre 13 e 20 anos. Sabe com quantos anos Isaac casou? Chuta. 40. 40 debaixo da barra da saia da mãe e da tutela do pai.
E olha que doido, um homem de fé, Márcio. Não foi nem ele que escolheu a esposa. Olha a falta de iniciativa do camarada. O pai mandou um servo, procura uma mulher para o cidadão, porque está na hora de acontecer alguma coisa na vida dele. E olha que interessante, a manipulação da mãe, a superproteção da mãe fez com que ele não tivesse essa iniciativa. E às vezes a gente olha para isso achando que, nunca vai acontecer na minha família, até que acontece. Conversava hoje com um amigo, a gente tem que parar de colocar filho numa bolha. E vou mais além, que alguns não me interpretem mal, mas a gente tem que parar de idolatrar filho. Você só é pai, você só é mãe, você só é avô, você só é tio porque Deus permitiu. E vou te falar uma coisa, eles são do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Nós precisamos, de maneira muito intencional, inserir no coração deles verdades, porque existe uma predisposição de repetições para o bem ou para o mal. Sabe uma coisa que eu vejo muito em gabinete pastoral? De verdade. Eu não acredito em maldição hereditária, tá, gente? Não creio nesse negócio, não. Eu creio em repetição de maus hábitos, de ciclos e por aí vai. Algo que eu vejo muito. Conversa com uma moça. Você acaba descobrindo que ela cometeu um aborto. Você começa a pesquisar um pouco mais sobre a mãe, também cometeu. Você conversa com um rapaz, casamento bagunçado, adultério. E você começa a pesquisar um pouco mais, se aprofundar para tentar ajudar. O pai também era bagunceiro. Daí você conversa com a moça, manipuladora, mandona, aquela que quer decidir tudo em casa. Daí você pega o histórico, poxa vida, o pai saiu quando eram pequenos, a mãe fez papel de pai e de mãe, fez papel de homem, e daí ela aprendeu com a mãe que mulher tem que ser desse jeito, e que homem nenhum manda em mim, e que não sei o que lá, e que eu me basto, e a família é um caos. Ciclos se repetindo por falta de referenciais, até que chega Jesus. Aí o negócio fica bom. Amém? Amém? Segundo ponto que eu queria conversar com vocês é que eu e você precisamos assumir as nossas responsabilidades. Entretanto, é importante lembrar, assim, eu acho legal de Isaac, porque ele já era adulto. Então ele já tinha que tomar as iniciativas, ele não podia mais aceitar viver da maneira como ele vivia, e tampouco colocar a culpa nos pais pelo estilo de vida que ele escolheu. Quando a gente não assume a culpa, não assume as nossas responsabilidades, sabe o que acontece? Esse ciclo não termina, ele perpetua. E daí a próxima geração começa a viver do mesmo jeito, desequilibrado. Muitas pessoas vivem assim, colocando a culpa nos outros. Não, mas eu sou desse jeito porque minha mãe era, o problema é teu, cresça. Já cortou o cordão umbilical. Não, mas é porque meu pai fazia desse jeito, ele foi minha influência, meu querido, se não estiver alinhado com o Pai eterno, redireciona, reconfigura, muda, para que isso não venha a ser uma influência negativa para as próximas gerações. A omissão e a passividade trazem sérios problemas. Isaac presenciou a omissão do seu pai ao permitir que Agar e Ismael fossem expulsos. E ele reproduziu a mesma omissão diante da mulher Rebeca na predileção por Jacó. Está vendo? Na Bíblia. Então, se na Bíblia já acontecia, imagina isso na minha casa, na tua. O cuidado que a gente tem que ter, o zelo, a responsabilidade. Maridos, mulheres, tapem os ouvidos para não depois ficar assim, viu o que o pastor falou? Tá? Que às vezes acontece, na minha casa acontece às vezes. Maridos passivos colocam a família em condição de vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque quando o homem não exerce o seu papel, ele permite que a família fique desprotegida. Financeiramente desprotegida, psicologicamente desprotegida, emocionalmente desprotegida. E o pior,
espiritualmente desprotegida. Meu irmãozão, servo valoroso do Senhor Jesus, Deus nos confiou uma responsabilidade ímpar, inegociável, e que ninguém vai fazer na tua casa se não for você e eu. Que privilégio de cuidarmos, de gerirmos, de administrarmos algo que é plano do Senhor. Baita desafio, eu sei. Tem gente que faz assim com a sobrancelha para mim, sabe, Márcio? Meu Deus. Mas Ele está com a gente nesse desafio, meu querido. Então se joga que Ele vai contigo. E é curioso, porque assim, você conversa com alguns homens, rapaz, no trabalho o cara é um pitbull, né? Mata no peito, joga em mim e descansa. Deixa que eu resolvo. Chega em casa é um gatinho manhoso. Rapaz, não se posiciona, não tem iniciativa, não se mexe. Igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem na hora que dá ruim lá na frente, diz que não sabe o que aconteceu. Mas também, agora os homens tapem os ouvidos para depois não falar. Tem muita mulher manipuladora. E a manipulação tem um potencial destrutivo avassalador. Assim como Rebeca, são coparticipantes do fracasso familiar. O problema de Rebeca e de muitas mulheres dos nossos dias é que, percebendo a fraqueza do homem, ao invés de ajudá-lo para que ele viva e seja aquilo que Deus espera que ele viva e seja, tripudiam nas fraquezas. O pastor Edmilson fala algo com bastante regularidade, e a primeira vez que ele falou, eu guardei isso no meu coração. O papel do homem é fazer com que a mulher atinja o potencial máximo dela em Deus. E o papel da mulher é fazer com que o homem atinja o potencial máximo dele em Deus. Como pai, como profissional, como filho, como servo, como o que for. E a pergunta é, o que eu e você temos feito dentro da nossa casa para que o nosso cônjuge atinja o potencial máximo em Deus? Cobrança? Acusação? Ou você tem intercedido pela tua esposa, pelo teu esposo? Tem ajudado ele ou ela nesse processo de maturidade? É minha responsabilidade. É tua responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por mim e por você. Porque foi algo que o Senhor estabeleceu. Nós precisamos entender que nós temos papéis, nós temos obrigações, nós temos responsabilidades. E a palavra de Deus nos ajuda muito, lá em Efésios 5, 22, 25, quando ela diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é Salvador. Não é o pastor Edu que diz isso, não é qualquer um corporativista dos homens que está falando isso, é a palavra do Senhor. Agora, eu concordo com muitas mulheres que dizem assim, quando o camarada é ponta firme, é muito mais fácil, né, de ser submissa a ele, né? Fica muito mais suave, fica muito mais tranquilo de descansar, porque através das atitudes ele mostra quem ele é. Através do posicionamento, através da maneira como ele cuida da família, transmite essa segurança, para que a mulher possa descansar, sabendo que mesmo que haja, talvez uma divergência de opinião, ela pode confiar nesse cara, porque ele entendeu o papel dele, enquanto cabeça dentro da casa. Agora, tem homem que não quer, e depois reclama quando a mulher toma a frente. Mas a palavra também diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Homens, tua esposa não está do teu lado para te fazer feliz. Ela não tem essa condição. E é uma ingenuidade minha e tua, quando a gente acha que Deus a colocou no nosso lado para isso. Nós somos coparticipantes nesse ministério chamado família,
onde cada um tem sua responsabilidade e ambos têm o mesmo valor. Amém? Experiência pastoral é muito legal, assim, às vezes chegam alguns casais para a gente que vivem juntos, mas que não são casados. E sempre vem aquela mesma pergunta, né? Ah, pastor, quer dizer que nós não somos abençoados, então? Via de regra a gente ouve isso. Querido, não é essa a questão de ser abençoado, não. Que bom que o nosso Deus é rico em graça e misericórdia e não leva muitas vezes em consideração escolhas equivocadas que nós fazemos. Mas quando a gente caminha junto com algumas pessoas e você mostra, porque muito mais do que fazer uma cerimônia, o ideal é você mostrar o que é um casamento à luz da Bíblia e levar eles a uma outra dimensão dessa experiência com Deus através do casamento. Sabe o que acontece? Passa um tempo e daí chega o camarada assim, demora, né, um pouquinho, mas ele vem assim: ô pastor, o senhor falou que depois que casasse ia ficar melhor, né? Não ficou? Pior que ficou, hein? Se eu soubesse, tinha casado antes. Via de regra é isso. Tem algum mérito do pastor? Lógico que não. Mas só que são pessoas que às vezes tomam decisões, fazem escolhas sem entender aquilo que Deus gostaria. E por isso vivem só um pouco daquilo que Deus gostaria que fosse vivido no casamento. Mas aí quando eles dão esse passo de fé, entendem qual que é o papel do marido, qual que é o papel da esposa, qual que é o plano de Deus para a família, o que filhos representam, e eles tomam essa decisão, aí eles começam a viver algo novo do Senhor dentro das suas casas. Antigamente tinha uma cultura de que a única obrigação do homem era trazer o sustento financeiro. E que bom que a gente superou isso. E hoje a gente consegue ver muitos homens do Senhor sabendo que o principal sustento que eles têm que trazer dentro das suas casas é o espiritual. Muito mais do que aquilo que você coloca na mesa ou na despensa. É aquilo que você coloca no coração dos seus filhos e da tua esposa. Porque isso vai ter ecos geracionais. Queridos, guarda isso no teu coração agora. Deus luta em favor das famílias. Deus luta. Ele vai para o fronte. Ele muda panoramas. Ele muda circunstâncias. Ele traz novas experiências. Porque Deus está preocupado com a minha vida e com a tua vida, com a minha família, com a tua família. Todos nós viemos de famílias imperfeitas. Mas todos temos acesso, por meio de Jesus, à graça perfeita de Deus, que nos cura e que nos proporciona recomeços. Sabe aquela bagunça que está lá na tua casa e que você já se lembrou? Sabe aquela pessoa que você ama, que está longe de Deus? Talvez um marido, como já foi mencionado. Talvez uma esposa. Talvez os filhos. Deus continua tendo sonhos e projetos para eles. Mas Ele espera um posicionamento, meu e teu, para que a gente possa ver algo novo acontecer. Mas antes de restaurar algumas coisas na minha casa e na tua casa, o que Deus espera é que a gente reconheça, primeiro, que muito do ruim que está acontecendo agora é porque eu e você não procuramos Ele na hora que deveríamos. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Mas Deus é bom, como nós cantamos. E quando você reconhece as tuas falhas, quando você pede perdão pelos seus pecados, e você busca nele a alternativa, meu irmão, eu vivi isso na minha família, eu vivo isso na minha casa. Eu costumo dizer que eu estou na terceira fase do meu casamento. Os primeiros 10 anos sem Jesus, um caos. Foi só pela graça que não acabou. De 10 a 20 anos, algo sendo construído, amadurecido, transformado, aprimorado, abençoado. E agora, depois dos 20 anos, a gente vive a melhor fase da nossa vida. Sabe o que você entendeu que Deus quer para você? Sabe o que você passar o dia assim ansiando para o momento que você vai chegar em casa e você vai ver os seus filhos, você vai ver a sua esposa, porque ali você está presenciando um pedaço do céu da tua vida? É real.
Eu vivo isso. Você vive isso, não vive, Márcio? É real. Mas precisa que eu e você nos posicionemos, defendamos as nossas famílias com as armas espirituais que o nosso Senhor nos deu: oração, palavra, consagração, santidade, entendendo o nosso papel. Isaac teve muitas falhas como marido e pai, mas essa não é toda a história. Ele continua a ser parte dos planos de Deus para criar uma grande nação. E Deus continua tendo planos para minha família e para a tua. Apesar das experiências ruins, apesar dos traumas, apesar das noites mal dormidas, apesar das lágrimas nos olhos. Sabe por quê? Porque família é projeto do Senhor. E os planos de Deus nunca falham. Amém? Você pode repetir isso comigo? Família é plano de Deus. E os projetos de Deus nunca falham. Nunca falham.